A loucura de maçã, tá tudo rachada. E mato no meu lápis que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava. Mas esperei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Minha maior conquista, eu acho que foi ser conhecida dos meus amigos. Eu me sinto feliz, porque eu sou bem tratada, sou respeitada. Aqui, assim, tem várias coisas, mas do que eu gosto dos jogos, que sei lá, né? Aí eu gosto de participar do grupo. Amarelo! Pra mim, como fosse um lugar melhor pra mim. Eu sou mais feliz aqui. Que lá na autoescola tinha professora, tudo, mas não tinha uma pessoa pra ficar comigo. Me deixava lá no canto da sala, me deixava picotando papel. Na minha antiga escola, eu sofria muito bullying. Eu não podia chamar a professora de tia. E eu era muito zoada, uma menina zoava meus desenhos e dizia que eu não ia conseguir. Eu nem deixava copiar os desenhos, tenho muita dificuldade de desenhar, mas ela ria.
Nossos filhos não são nossas flechas de amanhã, então eles são especiais demais. Ele é tudo do jeitinho que ele é e eu não trocaria por nada nesse mundo. A Gabriela é tudo para mim, a Gabriela é meu chão, é tudo. Filho é tudo na nossa vida. Filho, acho que é o bem mais precioso que Deus nos confiou. A história da Gabriele Tavares é uma história assim que particularmente eu acho muito bonita. Aí a Gabriele nasceu. Depois de umas horas, assim, que passou o tempo do período que você tem que ficar deitada, que eu fui ver Gabriele, filha. Foi um choque, porque eu não... Eu não esperava, né? Porque eu não sabia o que era uma hidrocefalia. A médica falava assim, não se apegue, mãe, porque ela não vai viver. Aí fez a cirurgia e aí a Gabriela começou a desenvolver, mas assim, não tanto, do jeito que a gente esperava, né? Aí eu fui na PAI, aí a PAI falou pra mim, mãe, aqui não é o caso da sua filha, o caso da sua filha é Lumen. Aí eu vim aqui, conversei com a assistente social, aí fez entrevista e eu fiquei esperando a vaga. Ela começou os atendimentos na programação 1. Então ela recebia os atendimentos na área da pedagogia e na área da saúde também. É de uma evolução muito grande. É uma paciente que ela chegou aqui, ela tinha um quadro de hidrocefalia e assim, a cabeça era bem desproporcional ao resto do corpo, de forma que ela não conseguia controlar a cabecinha dela. Então assim, a única forma que ela tinha, ela pivoteava em volta da cabeça. A cabeça ficava o centro, como centro, e os pezinhos iam em volta. Então ela rodava em volta da cabeça. A Gabriela só ficava deitadinha, não pegava nada com a mão, tudo que queria era só com o pezinho. Ela tinha dificuldade devido à hidrocefalia congênita. Com o passar do tempo, com os atendimentos especializados, uma mãe muito comprometida, a Gabriele começou a apresentar uma evolução muito grande. O diagnóstico da Gabriela é hidrocefalia. Geralmente é um acúmulo do líquido, do líquor no cérebro. Aí o que precisa se fazer? Precisa colocar uma válvula para esse líquido drenar. Porque se esse líquido não foi drenado, ela vai começar a ter sinais de hipertensão intracraniana, que é sonolência, vômito, às vezes pode ter até epilepsia. Então por isso que a gente tem que fazer esse tratamento cirúrgico. A gente foi trabalhando o desenvolvimento dela, estimulando o controle de cabeça, depois o controle de tronco, depois ela começou a passar de sentado para em pé, depois em pé com apoio, caminhando, depois começou a dar os primeiros passinhos, aí a gente começou a sair, subir rampa, descer, ir em locais com terreno com maior dificuldade, com pedrinha, tudo, para ela melhorar esse equilíbrio. Você tem que estimular essas crianças, por isso que ela teve uma evolução muito boa. E hoje ela se movimenta sozinha, anda sem o apoio mais, ela interage e tá uma criança parcialmente independente, né? Atualmente a Gabriele, ela frequenta a programação 2 porque ela está na rede municipal de ensino. A evolução da Gabriele foi muito significativa, tanto para mim como os demais membros da equipe. A história da Lumen, o início da instituição surgiu porque os nossos filhos não tinham tratamento adequado. O objetivo dela foi para que ela
as crianças fizeram tratamento num lugar só. O Fábio, por exemplo, ia 2 vezes por semana na fonoaudióloga. Depois ia 2 ou 3 vezes, não lembro, com a psicóloga. Ia na fisioterapeuta. Aí nessa clínica da fisioterapeuta tinha pedagoga, frequentava também essa parte de pedagogia. Aí eu procurei as escolas particulares, mas nenhuma das escolas aceitou o Fábio. Uma mãe que morava em São Paulo ligou que ia ter uma reunião na casa dela. Aí nesta reunião estávamos em 4 casais, a intenção dela era fundar a escola. E a psicóloga orientando como poderia fazer. E o meu marido, ele fez toda a parte burocrática, né? E assim começamos, né? E eu sei que começamos em julho de 86, para a escola iniciar somente no ano seguinte, no mês de maio, que foi no dia 15 de maio de 87. Que nós fomos com a cara e a coragem, como se diz. Não tínhamos lugar para começar. Aí um dos pais, na época, tinha uma chácara. Falou assim, vamos começar na chácara. Aí na chácara nós fomos uma semana, mas aí foi numa época de chuva, aí o carro não subia, não conseguia chegar na chácara. Falei, não, assim não dá para ficar. Começamos com 7 crianças e tínhamos acho que 10 funcionários na época. Tinha mais funcionários que crianças, porque as crianças necessitavam assim daquele apoio, porque são crianças especiais, não andava, não falava. Quando eu iniciei, era no fundo da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente. Nós montávamos a escola, a Lumen, na segunda de manhã, ficava até sexta, e na sexta à tarde desmontava a Lumen para montar a escola dominical. E nós fomos acolhidos assim com todo amor, né? Não pagávamos nada. Então nós ficamos lá alguns meses e depois surgiu essa vaga na Avenida Coronel Marcondes, que hoje funciona uma padaria, e nós ficamos lá. Em torno de 1 ano e meio. Depois, por custo, por problemas financeiros, né? Nós fomos lá para a PAI. A PAI ofereceu para nós um bloco. Acredito que nós ficamos também em torno de 1 ano e meio. A PAI, que emprestou umas 3, 4 salas, e de lá nós viemos para o SOS, que ficamos mais outro tempo, e depois nós conseguimos assim uma doação de uma entidade que fechou, aí a prefeitura nos cedeu o espaço onde é atualmente a Lumen. Porque esse barracão atual, ele era de uma outra instituição da cidade que chamava Albert Sabin, e ela fechou. E pelo estatuto do município, uma instituição similar tinha que incorporar ela. No caso, a Lumen, né? A Lumen pegou e incorporou essa instituição quando ela se fechou e ficou como legado o barracão. E naquele momento a gente estava iniciando o trabalho da ecoterapia. Esse terreno aqui reformou, e aí as terapias complementares, que é a ecoterapia e a integração sensorial, começou a ser feita aqui. Então nós ficávamos lá, aí 2 vezes por semana vinham os terapeutas com algumas crianças para desenvolver esse trabalho aqui. Aí voltava para lá, para a parte pedagógica e a fisioterapia tradicional. A Lumen sempre na vanguarda das coisas. Ecoterapia na região não existia nada, nem só em São Paulo que tinha. Aí com isso tiveram que fazer curso de ecoterapia, foi em Brasília, foram os fisioterapeutas. Fomos em 3 fisioterapeutas e a diretora da instituição. Chegamos lá, fizemos um curso, acho que foi mais ou menos 15 dias. Aí nós fomos atrás da dona Margarida Kunzli, que ela montou a hípica aqui de Prudente, e ela era uma exímia conhecedora de cavalos. Fomos atrás dela, ela já senhora, tinha 80 anos mais ou menos, e assim, deu maior apoio pra gente, nos ensinando
como fazer, o que precisava melhor, o estribo melhor, o loro melhor, a sela, a manta, o cilião, assim, tudo. E também como era a parte de cuidados do cavalo, tudo. E cada realidade é um animal diferente. Então vai da necessidade de cada praticante e a equipe em conjunto avalia. Eu preciso de um determinado animal, de dorso mais largo, de passo mais lento, mais acelerado para cada necessidade. Então você vai ser bem minucioso a escolha desse animal. Não é somente um cavalo. Isso aí é um instrumento terapêutico. E, além de tudo, é um instrumento do ser vivo, né? Que ele não vai falar, ele simplesmente vai agir. Então você tem que ser perspicaz, né? Para avaliar aquela necessidade do praticante e adequar o animal para a necessidade. Esse barracão só era a parte estrutural, né? Era a parte só terra, só tinha as paredes e a cobertura. Eu me lembro que o Carlos Alberto dos Santos e a Vera, que são as pessoas que me trouxeram até a Lume, o Carlos Alberto ele era gerente da Sabesp na época. E nós passamos a construir várias obras em Presidente Prudente. E na construção da obra, precisava construir um canteiro de obra para fazer as obras da Sabesp. O que nós fizemos para poder compartilhar e ter esse recurso vindo para a Lume? Nós, naquela época, solicitamos da empresa contratada que a gente doaria o terreno para eles ficarem 1 ano, 2 anos fazendo as obras da Sabesp e, posteriormente, eles deixariam aquele canteiro de obra. Para quê? Para que a gente pudesse transformar aquele canteiro de obra em sala de aula para as crianças. E aí, com o tempo, com eventos que a instituição foi realizando, aí terminou aquele barracão, onde há toda a parte terapêutica, hoje, atualmente, que é a parte de integração sensorial, a parte das piscinas, toda aquela parte de fisioterapia ali, foi a primeira estrutura que foi montada. Aí, na sequência, foi montada as primeiras salas do outro lado, secretaria, cozinha, e foi aumentando, foi sendo ampliado. Eles contrataram toda a equipe técnica necessária. Parte de coordenação, uma equipe completa que era necessário. Aí começaram a realizar alguns pequenos eventos para poder cobrir os gastos com essas crianças. Então a dificuldade sempre foi a parte financeira, né? Então com isso tivemos que fazer eventos para arrecadar dinheiro para complementar a verba que recebíamos, que era muito pouco, que não dava para pagar todo o pessoal. Então foram os jantares, o bingo. E nós funcionários também participávamos, porque havia um envolvimento grande, a gente se mobilizava junto, porque era um sonho, né? Um sonho comum, né? Tanto dos pais como da gente. Eles estavam realmente à frente do tempo de Presidente Prudente, né? Então, assim, eram pessoas que estavam, assim, sempre querendo algo a mais. Antes, né, quando eu entrei, assim, o trabalho que era desenvolvido na área pedagógica, ela era não só em sala de aula, né? Então, assim, a nossa participação era, a gente realizava atividade em sala de aula, mas também levava as crianças para o atendimento, né? Na hora da alimentação também era nós, professoras, que alimentavam essas crianças, claro, com uma parceria, né? E orientação da fonoaudióloga, devido à patologia das crianças. Em sala de aula a gente trabalhava, na época tinha crianças que já estavam na escola, então a gente muitas vezes acompanhava essas crianças nas atividades da escola. A gente tentava adaptar algumas atividades para ajudar a sanar as dificuldades dessa criança na escola. Eu entrei aqui na Lume em agosto de 97, numa sala denominada escolaridade. Eram crianças com várias patologias.
e hoje teria deficiências múltiplas. Eram crianças que ficavam em período integral. Um grupo ficava comigo o dia todo e o outro grupo ia para a escola comum. Os recursos eram muito poucos, então bola, a gente às vezes tinha uma bola, um rolo, os pais se juntavam para fazer algumas coisas e às vezes a gente ia no supermercado, pegava aqueles apoios maiores de parte de propaganda. Então, assim, uns rolos, a gente usava aquilo lá como recurso porque tinha que adaptar ao que tinha, né? Então, assim, por muito tempo a gente foi levando. O primeiro convênio na época, a presidente, a Argene, ela conseguiu, mais as fisioterapeutas, mais o pessoal técnico da Lumen, foi feito um convênio com o SUS. Aí nós conseguimos a utilidade pública municipal, estadual, federal. Tudo que vinha de novo, né, de tecnologia, de métodos novos, principalmente para reabilitação, eles procuravam mandar a gente. Então, para congressos, para cursos, e muitas vezes a instituição não tinha esse dinheiro. Então, os pais mesmo arcavam com essa despesa, né? Então, nós íamos, buscavam, né, os novos métodos de trabalho, voltava aqui e a gente transmitia para os outros funcionários, né? Então, sempre teve, né, essa busca de algo melhor. O fato mais marcante que eu tenho aqui na instituição foi quando nós tivemos a informação que a entidade ia fechar. Foi difícil, foi muito triste para a maioria. Nossa, os pais ficaram desesperados, porque isso daí foi convocado uma reunião para que resolvêssemos a situação, se fechássemos. Aí cada um teria que ficar com seu filho em casa, aí teria que voltar a estaca zero. Porque muitas vezes, em certas situações, os pais fizeram empréstimo no nome deles para poder arcar com as despesas, arcar com os compromissos nossos de salário. E esse empréstimo pagamos o funcionário. Mas aí quando chegava o mês de pagar, não tínhamos condições, aí renovávamos. Aí os pais mesmo falavam, nossa, nós não temos condições de levar a Lumen, né? Então precisamos ter ajuda de pessoas de fora. Uma das mães, a Vera Inês, ela conhecia o pessoal da maçonaria, porque o marido dela fazia parte da maçonaria. Aí nós convidamos pessoas de fora para assumir a diretoria. A partir disso, Conselho Deliberativo, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, são todos da loja maçônica que pegou como responsabilidade essa entidade. Nós temos alunos atendidos de 14 municípios. Teve ocasiões de algumas famílias mudarem de seus municípios, mudar de São Paulo, por exemplo, buscando um atendimento aqui em Presidente Prudente e, consequentemente, aqui na Lumen. Hoje a Lumen ostenta é uma situação invejável em termos de entidade filantrópica. Por quê? Porque aqui se atende parte terapêutica, saúde, parte pedagógica. Lendário sem Deus. E assistência social. Nós fizemos uma reformulação porque havia uma procura muito grande e as crianças permaneciam o tempo todo. Havia uma necessidade de se ampliar. E algumas crianças foram integradas à rede pública. Então nós dividimos a programação, o atendimento em duas etapas. A criança na programação 1, ela fica aqui por conta da parte pedagógica. À medida que ela vai para o estado, aí ela já é desligada da programação 1. A programação 2 é uma programação de pacientes que estão na rede regular de ensino, né, e vêm para a instituição só para receber os atendimentos terapêuticos. A partir de uma busca espontânea da família,
nós agendamos uma anamnese numa outra data, a gente entra em contato com a família e agenda uma triagem técnica, onde a criança vai passar por avaliação com a equipe multidisciplinar da Lumen. Aí essa equipe vai falar para a gente se essa criança é um caso elegível de receber os atendimentos especializados. O meu trabalho de assistente social é acolher a família, realizando coletas de dados, proporcionando através de grupos operativos a compreensão da realidade vivenciada dessas famílias. Nós fazemos o grupo operativo semanalmente, né? Onde eu, a psicóloga e a psiquiatra participamos desse grupo e a família consegue compreender mais a realidade vivenciada através de orientações, de trocas nesse grupo. Eles são abertos, então a todo momento os pais podem estar entrando e saindo. Então não é um grupo fechado, porque a proposta é sempre estar trabalhando temas diferentes. Quanto mais elas se fortalecerem, eles se fortalecerem, mais condições eles vão ter de enfrentar as dificuldades. A primeira contribuição é a aceitação, porque muitos dos nossos atendidos, eles sofrem ou sofreram algum tipo de preconceito, né, em outras esferas da sociedade, alguns até em algumas escolas pelas quais passaram, ou convívio mesmo social. Então a primeira coisa que a Lumen contribui é para o acolhimento. A aceitação hoje já é difícil, né? Mas naquela época era bem maior, né? Bem maior. Mas pela família estar envolvida, né, dentro da fundação, desde o início nós tentávamos realizar essa inclusão social, né? Eu lembro que logo na primeira semana que eu entrei na Lumen teve uma passeata no calçadão. Lá no calçadão falavam: guarda essas crianças dentro de casa, para que ficar expondo? Por que deixar essas crianças? Quantas vezes a gente ouviu isso daí? E os próprios pais mesmo, com medo dessas retaliações, deixavam dentro de casa. No externo, que a gente foi no hipermercado aqui da cidade, uma coisa que me marcou muito foi justamente isso. Foi que a nossa aluna estava ali fazendo a atividade proposta de compra, de verificação de produtos, e a pessoa se aproximou dela, se dirigiu a mim e não a ela. Aí eu falei: não, ela sabe falar, pode perguntar para ela que ela responde. Algumas crianças, elas acabam verbalizando algumas situações de preconceito que acontecem lá fora e trazem aqui para a entidade. E aí nós trabalhamos isso, a equipe trabalha isso, junto com o psicólogo, com a psiquiatra. A missão da Lumen ela é estabelecida pelo seu estatuto social. Ela está preparada, estruturada para atender a criança com disfunção neuromotora, doença neuromuscular e síndrome de autismo. Meu nome é Cristina Fátima Vendramin Silva, eu tenho 34 anos, sou mãe do Gabriel e Yuri Vendramin Silva. Eles nasceram prematuro, né, de 29 semanas e meia, e ficaram incubados, né? O Rafael ficou 47 dias, o Gabriel ficou 3 meses. Aí o médico falou pra mim que era 2% de vida só. Mas graças a Deus ele conseguiu, ele lutou e Deus fez um milagre e ele conseguiu sair daquela. Até os 9 meses eu não sabia, né, que ia ser uma criança especial. Aí eu comecei a correr atrás, a gente foi para a Unesp, fizemos tratamento lá. E aí, através de lá, eu conheci uma fono que tratava o Gabriel, né? Aí a fono que me falou da Lumen. Né, ela me falava: eu acho que o caso do Gabriel é Lumen. Sim, é uma coisa bem lenta, né? Mas ele desenvolveu bastante. O Gabriel Yuri também tem muito interesse em fazer atividade. Ele se interessa no brincar com os amigos, gosta da socialização. Também ele está desenvolvendo de forma integral. Hoje ele está com melhor controle de cabeça, com melhor controle de tronco. Ele passou agora pelo intensivo do Pédia Suíte, ele conseguiu uma melhora nesse tronco e ele está uma criança bem mais organizada. Com isso ele consegue centrar mais e desenvolver um pouco mais a parte cognitiva também. Eu moro em Anhumas, e em Anhumas eu não tenho família que mora lá em Anhumas, né? Só é nossa família mesmo. De manhã o Rafa vai para a escola, eu levo o Rafa no ponto para ir para a escola, aí depois a gente vem para a Lumen. Aí depois que a gente chega da Lumen, né, 12:30, aí daqui a pouco o Rafa chega da escola, aí almoça. Aí à tarde, né, como o Gabriel fica aqui de manhã e a gente acorda cedo, sempre coloca ele para dormir um pouco à tarde.
Aí depois acorda, vai no colchonete, vai brincar com o irmão, depois já chega a tardinha, às vezes a gente passeia. O Rafael, ele brinca, às vezes eu tô lá na cozinha mexendo com as coisas, ele fica lá e fala, vai cuidar do seu irmão, aí ele fica lá cuidando, erga a cabeça do irmão, né Rafa? Brinca, gosta de brincar, a brincadeira preferida é brincar de bola. E eles interagem bem, sabe? Interagem bem. Ele me ajuda bastante, o Rafa também. É bem apegado com o irmão dele. Por ser uma escola exclusiva de educação especial, nós podemos adaptar o nosso currículo. Nós temos todos os conteúdos acadêmicos que uma escola ou municipal ou regular tem, porém, nós conseguimos adaptar com estratégias diferenciadas para que essa criança possa aprender de uma melhor forma. Em relação às crianças que têm a deficiência física, deficiência neuromotora é todo problema neurológico que afeta as funções motoras das crianças. Podem estar associado ou não a outras deficiências, né? Como uma deficiência auditiva, uma deficiência visual. A neuromotora ocorreu uma lesão neurológica ou antes, ou durante, ou após o parto. E aí essa lesão, ocorreu uma lesão lá no cérebro. Muitas vezes ela não vai conseguir controlar a cabeça, não vai conseguir controlar o tronco. Então ela vai ter uma dificuldade nesse desenvolvimento motor. Agora, as doenças neuromuscular já estão ligadas diretamente à parte muscular. O músculo vai sendo substituído por gordura. E aí, aos poucos, a criança vai deixando de andar. É um movimento meio que inverso. Na neuromotora, a criança não tem e ganha. A neuromuscular, a criança nasce bem e vai perdendo. E o trabalho com a deficiência física, nós usamos umas outras estratégias que tem a ver também com acessibilidade, com adequação de currículo. O trabalho educacional, todo começo do ano, desenvolvemos o planejamento anual de cada sala. Eu trabalho através das emoções fisionômicas, através de placa, através da roda da conversa, eu vou trazendo um aluno a se expressar. Plaquinha, hoje você está feliz? Hoje você está contente? Por quê? Ou se o aluno está chorando, por que você está chorando hoje? Através das plaquinhas ele vai se expressando, seja através de gestos, olhares ou até mesmo vocalizando. A brincadeira que eu faço com eles é voltado para as atividades pedagógicas, para a alfabetização, para o conhecimento, que eles possam, né, todas as áreas, português, matemática, ciência e artes, que eu falo a questão do desenho, né, o que eu posso usar a minha imaginação. E isso eles precisam ser desenvolvidos, essas habilidades cognitivas elas têm que ser desenvolvidas. A educação funcional foi implantada nesse setor de programação 1, deficiências múltiplas, no ano de 2013. E a função dele é a ressocialização das crianças, né? Porque assim, tem muitos que nunca nem conseguiram ir para outras escolas, ficaram sempre aqui. Então, como determinada idade não podia permanecer nesse setor de educação, ficavam só no setor da saúde. Aí com a implantação desse sistema, aí pôde voltar na sala de aula, né, essas crianças frequentarem aqui. Sim, eu trabalho mais com colagem, pintura, né, pintura livre. Aí assim, a participação deles não deixa de ser na escrita, na leitura, é mais visual. E aí assim, a participação deles no que consegue fazer, né, com todas as dificuldades que eles apresentam, a gente tenta sempre estar em contato, interagindo com eles na realização das atividades. E as crianças que têm autismo, a gente também precisa
adequar alguns materiais, o ambiente, até pelas questões de comportamento. Que entra na questão do diagnóstico, né? É o isolamento, aquele contato ocular. Então a criança ela evita esse contato visual, o contato afetivo, se desorganizam pelo simples fato de um som muito alto. Ela tem uma rotina. Uma das coisas quando o aluno, né, entra aqui, que já começa a ser trabalhada, é a rotina. Então nós precisamos organizá-los, né, para que eles façam aula. O trabalho educacional para o autismo na Lumen, nós usamos o ensino estruturado, que é baseado no método TIT, através do painel de rotina e troca de figuras. As crianças elas se organizam melhores dentro do painel de rotina, onde tem toda a rotina que vai acontecer com ele naquele dia, ou seja, a hora que ele chega, o momento do café, banheiro, hora de tomar água, a hora das atividades, uma caminhada ou qualquer outro tipo de atividade. Então ele já sabe o que vai acontecer com ele durante todo o período que ele está aqui. Eu gosto de ter esse elo com as crianças da confiança, que através disso eles desenvolvem, eles mostram o que eles sabem e o que eles não sabem para mim. E isso acaba dando um espaço para que eu possa entrar no mundo deles e compreender um pouco. Conforme a gente vai pegando um pouco mais de carinho, de afinidade, eles vão se permitindo compreender o que eles sentem ou não sentem. Nem sempre, né? Mas de alguns alunos eu acabo percebendo isso. Cada sala tem a sua rotina, porque nós respeitamos muito a particularidade, a dificuldade e as potencialidades de cada criança. Então, cada sala, cada painel, ele é formado de acordo com a criança. Também partindo de algo que eles já sabem, descobrindo as habilidades, a gente injeta as áreas do conhecimento. Trabalha-se a matemática partindo de uma coisa simples, que é a culinária. Dentro da culinária, a gente consegue trabalhar as 4 operações e eles conseguem aprender ludicamente aquilo que para eles, esse abstrato que é tão difícil para o autista, ele consegue aprender de maneira prática. A quantidade, as cores, o cheiro, o gosto, né, que seria a ciência, a geografia, a história do alimento, tudo isso dentro de uma única atividade prática e prazerosa. Meu nome é Graciele, tenho 34 anos, tenho o meu filho aqui na Lumen, que é o Gessé, de 11 anos, e o Enzo, de 6 anos. E o Gessé começou a apresentar algumas situações diferentes a partir dos 3 anos, na qual eu achei que era normal. E mesmo assim, ainda ele continuou, né? Ele era uma criança que ficava sozinho, ele era um pouco individual, ele não gostava de muito barulho. Ele gostava só de falar de mundo imaginário, de porta mágica, de dinossauro, desse tipo de coisa. Para mim, eu achava ser normal. Mas a minha cunhada, que faz psicologia, ela sempre falava para mim: olha, Grace, o Gessé é uma criança que tem algo diferente. E a gente falava que não, né, que era só um comportamento. E meu esposo falava que ele era assim também. Então, por esse motivo, a gente foi deixando. Trouxe ele para passar pela psicóloga. E ela falou: mãe, essa criança é autista. Para falar a verdade, eu me assustei, porque na verdade eu nem sabia o que era autismo. Pra gente, quando ela disse isso, que ele era autista, foi um choque muito grande. Não foi uma aceitação rápida. Na verdade, o Gessé, ele não socializava com ninguém. O Gessé, ele só era próximo da família, mas ele não conseguia brincar com ninguém. Hoje o Gessé consegue ler, escrever, ele consegue entender, né, na verdade, quem ele é. Na verdade, ele não sabia. Mas foi uma etapa meio que difícil. Mas hoje ele superou bastante coisa, conseguiu avançar muitas coisas. Ele foi inserido dentro do setor pedagógico, em sala de aula com outros alunos, demonstrando muita resistência, tanto ao vínculo do professor, quanto às atividades e às regras estabelecidas em sala de aula. O transtorno, ele acaba
tendo uma alteração em várias áreas, né? Então, o aluno que tem o espectro, ele tem uma dificuldade na parte de socialização, na parte de comunicação, na parte afetiva, né? E na parte de linguagem. Então, cada uma dessas áreas, né, vai tendo as suas alterações e não necessariamente todas elas. Ele tem habilidade para as línguas, gente. É interessante porque ele gosta muito do inglês. E aqui a gente não tem, né? E ele lê algumas frases em inglês. E quando eu falo, Gessé, fala pra mim, como que se pronuncia? Aí ele fala a pronúncia. Ah, tá. Aí eu falei assim, só que tem o seguinte, onde nós estamos? Nós vamos aprender um pouquinho da nossa língua portuguesa. Porque chegou um momento que ele não queria mais falar, ele só queria ficar naquele mundico, né, dele. Eu falei, então vamos aprender um pouquinho mais. Volta a questão do vínculo também. Às vezes ele acha assim, Rosa, eu não consigo. Eu falei, olha, a nossa sala tem um lema. O eu não consigo não existe. Eu não consigo, mas eu vou tentar. Aos poucos nós fomos conseguindo conquistar ele e desenvolver com ele um trabalho com que ele sentisse prazer, né, nas atividades. E hoje o Gessé conseguiu grandes evoluções. Na verdade, eu tenho 7 filhos, né? A história do Enzo começa assim. Quando eu fiquei grávida do Enzo, foi normal como todas as outras. Tive nada de intercorrência na gravidez. Aí chegando em casa, o Enzo não parava de chorar. E primeiro mês eu levava no acompanhamento, estava tudo ok. Segundo mês, e o Enzo não mexia perna, braço. O Enzo não tinha o olho dele era totalmente estrábico. Então, assim, tinha alguma coisa errada. A doutora falou assim pra mim, falou, mãe, você vai ter que ensinar o Enzo a fazer tudo. Eu, particularmente, eu falei, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas pelo fato de eu ter descoberto com 3 meses de idade, ele vem fazendo o tratamento até hoje. Com o tempo, ele começou a erguer a cabecinha, ele começou a ganhar movimento nas pernas, ganhar movimento nos braços. O Enzo, primeiro dia que ele veio, ele já se adaptou, porque ele viu o ônibus chegando, ele já sabia que ele ia vir e brincar, ou na salinha, ou conversar, né? Eles falam as mesmas línguas aqui. O Enzo iniciou na Lume, ele não andava, ele não vocalizava muitas palavras. Hoje a gente percebe um avanço integral do aluno Enzo. Ele fala, está iniciando frases curtas. Neste momento, ele não vai estar só na sala dele, mas junto com todas as salas, que a gente também estimula para que um tenha contato com o outro, a valorização do contato com as outras crianças, com os outros profissionais. O desenvolvimento do Enzo da programação 1 foi muito, né, grande, surpreendeu bastante toda a equipe, né, porque quando o Enzo entrou aqui, a gente tinha algumas dúvidas em relação ao quadro dele, né, até que ponto ele entendia, que ele não entendia, como eram, né, as condições cognitivas dele. Ele demonstra intenção de comunicação, ele quer cantar, ele fala cantar, né, tá chamando a gente para cantar. Eu tenho certeza que vai mostrar muita coisa pra gente ainda, muita evolução, muitos ganhos. Hoje, graças a Deus, ele é uma criança feliz, uma criança que tem os seus movimentos. E ele, 20 de novembro, ele estava com a gente, né, em casa. E ele levantou e não andava ainda. Ele levantou sozinho e disse, mãe, anda. E foi uma alegria muito grande. A parte terapêutica, a entidade oferece atendimento multidisciplinar.
A equipe é composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, enfermeira, assistente social, psicóloga, nutricionista, médicas, né, na área de psiquiatria, neurologia e pediatria. O trabalho da fisioterapia é feito com base no BOBAT, que é um método neuroevolutivo, que a criança passa do deitado para o controle de cabeça, para o controle de tronco. O desenvolvimento é sempre céfalo, caudal e próximo distal. Então, o objetivo é sempre esse que a gente busca nos pacientes, que é o desenvolvimento motor normal. O trabalho da terapia ocupacional na instituição é voltado na reabilitação, prevenção e na manutenção das disfunções física, mental e social, né, dos portadores de deficiências múltiplas e também do setor de interação, que são os autistas, por meio de atividades do cotidiano, né, atividades humanas, visando a melhor qualidade de vida deles. O principal objetivo da terapia ocupacional é melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né, tornando ele mais independente, melhorando a sua participação tanto na escola, como na comunidade em que ele vive, como em casa. A fonoaudiologia na Lumen, ela abrange vários aspectos, né? A gente trabalha a comunicação oral, cenoura, cinto, sardinha, a linguagem escrita, os distúrbios de deglutição, de alimentação. Nós temos bastante paciente que apresenta engasgos, que usa sonda para alimentação. A alimentação é primeiro a fono que vai passar para mim o tipo de alimentação de cada criança. Então ela faz uma avaliação e aí ela vai passar para mim, aqui é geral, branda, né, sonda ou pastosa. Né? Então as sondas são as crianças que precisam ganhar peso, que tem desnutrição de moderada a grave. A pastosa, geralmente criança que tem alguma dificuldade na deglutição, né, ou na mastigação. E ela elabora um cardápio em cima da minha avaliação, com a consistência que eu indiquei, se é pastoso, se é sólido, né? Se o líquido precisa ou não de usar o espessante, que é o engrossante do líquido. No meu setor aqui são casos mais neurológicos. Crianças cadeirantes, crianças que não andam, não falam, que têm crise convulsiva. Então hoje, né, a instituição busca o que há de melhor na reabilitação, por isso temos muitas terapias complementares como a ecoterapia, terapia aquática, a integração sensorial e agora atualmente o PediaSuite. A integração sensorial funciona como sendo um parque de diversões adaptado para criança com alteração. Ela pode escalar. A criança pode escalar, ela pode ir no balanço, ela pode ir numa prancha, ela pode ir numa, tipo uma gangorra, né? Cada espaço favorece ela desenvolver algumas habilidades que uma criança normal vai num parque de diversões e ela trabalha aqui na integração sensorial. O PediaSuite surgiu através de uma conversa em equipe, em uma das nossas reuniões. Uma fisioterapeuta falou, né, colocou ao conhecimento da equipe sobre o PediaSuite e a gente começou a estudar sobre o assunto. E a gente viu que era um método revolucionário, né? É tipo um macacão, onde são colocados alguns elásticos, tudo que favorece o desenvolvimento melhor do paciente. E também tem o Spider, que coloca um cinturão e através desse cinturão coloca elásticos e o paciente consegue desenvolver algumas posições que normalmente às vezes ele não consegue. Então, é possível colocar um paciente que nunca ficou em pé através dos elásticos na gaiola. O PECS é uma metodologia para estimular a comunicação verbal e não verbal, né, dos nossos pacientes. O objetivo principal da terapia do PECS é estimular a comunicação dele, para que ele tenha mais independência, mais autonomia, para estar pedindo o que ele quer, para estar mostrando o que ele deseja. A piscina é outro, assim, como nós usamos muito a flutuação, tem crianças, por exemplo, que não conseguem desenvolver uma marcha aqui, mas dentro da piscina ela consegue andar. Por quê?
na água diminui a ação da gravidade. Então ela consegue desenvolver essa marcha. Bom, a sala multissensorial é mais um recurso que a Lumen adquiriu para efetivar o aprendizado dos alunos. Ela ajuda a incentivar o desenvolvimento das áreas cognitivas e motoras e também as habilidades sociais. Nós temos 2 ambientes na sala. Um dos ambientes ele tem um piso interativo, que ele é ligado a um sensor de movimento e projeta alguns efeitos, são 70 efeitos, os quais a criança consegue interagir com o efeito. Me chamo Catilane Figueiredo Leal Alves, eu tenho 28 anos, meu filho é o Lorenzo Felipe Leal Alves, e aí com 6 meses mais ou menos eu comecei a notar que ele era um pouquinho mais lento, né, que as outras crianças, para rolar, para tentar segurar alguma coisa, né, os movimentinhos. E aí com 8 meses eu fui no neuro, ela pegou e passou, uma neura, né? Ela pegou e passou fisioterapia para ele fazer. E depois alguém lá nessa clínica que eu tava comentou sobre a Lumen, né? Que até então eu nem sabia que existia, assim, eu não conhecia mesmo. Comentou sobre a Lumen e eu falei que eu tinha interesse. Ele tem muito interesse em realizar as atividades pedagógicas. Ele é independente numa pintura, nos gêneros, né? Ele reconhece a figura. Minha mãe é menina, ele fala, né? Ele está reconhecendo, a professora é menina, o Lorenzo é menino. Ele tem, assim, uma grande, assim, um desenvolvimento cognitivo muito bom. Ele está sendo independente em várias atividades. Em casa, a gente faz tudo à base de trocas, né? A gente vê, assim, tem as coisas que ele mais gosta de fazer ou de comer e a gente pega e acaba trocando pelos exercícios. As brincadeiras são todas assim, a maior parte. É assim, sobe no sofá, desce o sofá, quer ir no parquinho, então vamos subir 10 vezes no sofá e descer. Aí vai, sobe, desce, vai, sobe, desce. E é assim que a gente faz para poder, né, dar continuidade no trabalho daqui. E ele já iniciou alguns sons da fala, né? Ele tá tentando se comunicar, o mãe, ele já fala, o pá, o abraço, ele pede a água. Assim, ele vem mostrando um desenvolvimento bacana. A parte cognitiva dele é super boa, né? Ele tem uma boa compreensão, uma boa atenção. Ele presta atenção em tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, assim, vem mostrando muita evolução e é uma criança que a gente aposta bastante nele, que ele vai surpreender muito a gente ainda. Olha, assim, se fosse tipo, você quer que o Lorenzo ande ou alguma outra coisa assim, a gente quer, né? Eu não posso falar que não, porque eu acho que é desejo de todas as mães que estão aqui. Só que eu quero, assim, mais que ele seja feliz, entendeu? Se ele for andar ou não, isso é uma consequência. Se ele for falar ou não, é tudo uma consequência, né? Eu tô com ele, eu vou ser sempre a voz dele, os braços, as pernas. Então isso daí, pra mim, e a Lumen, assim, ela dá um pouco de esperança pra gente, né? Porque tudo que tem aqui, né? Todos esses atendimentos, né? Toda a estrutura que a Lumen tem, tudo, assim, é tudo muito bom. Então você fica com aquela pontinha de esperança, assim, né? De que pode acontecer. Hoje a Lumen tem um custo mensal de R$164 mil folha de pagamento. R$164 mil. Nós temos hoje uma arrecadação que corresponde a 91% de nossa despesa. Nós temos de arrecadação decorrente de convênio municipal, estadual, federal, mais as parcerias com algumas prefeituras. Ela nos dá uma situação de nós conseguir uma manutenção, custear nossas despesas, vamos dizer assim. 9% advém de arrecadação junto à comunidade estudantina e até regional. O convênio da educação com a Secretaria Estadual de Educação, a qual nós prestamos contas. Todo ano nós temos o aditamento do convênio, então cabe à Lumen prestar contas de tudo que ela faz no setor educacional, cumprindo os 200 dias letivos que são exigidos por lei,
e as outras normas exigidas, com tudo em dia, para que a gente consiga todos os anos a renovação deste convênio. Atualmente nós temos 2 convênios do SUS, também são estaduais, então hoje nós temos um convênio que atende deficiência múltipla e um convênio para transtorno do espectro autista. Nós temos contribuições voluntárias, através de boletos bancários. Nós temos aí próximo de 350 contribuintes, 343 contribuintes, que pagam R$25 por mês. E temos os eventos. A parceria a Lume com o Rotary Sul, o Chabingo, que é um evento da entidade, realizado sempre na primeira semana do mês de agosto. E no mês de novembro, sempre na primeira quinzena, nós realizamos a paella. Às vezes a Lume ganha cestas básicas, ou gêneros alimentícios, mas então todo recurso que a Lumen recebe, ou de convênios ou de doações, eles são usados em favor do nosso atendido. Uma das contribuições é conscientizar as pessoas em relação à deficiência, a capacidade que o nosso aluno tem. Dia 2 de abril, a Lumen promove a Caminhada Azul, né, que é alusão ao Dia da Conscientização do Autismo, e essa caminhada a gente tem como objetivo conscientizar as pessoas em relação ao autismo, minimizar algumas atitudes que são discriminatórias, e isso acaba envolvendo toda a sociedade, porque essa caminhada acaba acontecendo no Parque do Povo e ela é aberta ao público. O projeto futuro nosso é de crescimento. Nós temos condições de ser um centro especializado em reabilitação. Nós reivindicamos ao prefeito e ele doou a área lateral, é a área de utilidade pública, ele doou 1.800 metros, aonde foi construído as baias para os cavalos. Quer dizer, essas são 3 matrículas que a Lume tem. E a última agora é a maior, 4.610 metros. É toda a área, o quarteirão inteiro, que agora pertence à Lume. Essa o prefeito fez cessão de uso por 30 anos. Desde que a Lume ofereça serviço público gratuito. Recentemente nós conseguimos aprovar na prefeitura o aumento de mais 10 salas de aulas. Há necessidade de construir um local para as crianças, principalmente as crianças que perdem o pai e a mãe, e muitas delas perdem o pai e a mãe e perdem a família, não tem com quem ficar. Então a gente pretende no futuro construir uma área onde essas crianças teriam as aulas aqui na Lume e também teria como se fosse uma residência. O Bruno chegou na instituição com 5 anos, né? Tinha o pai dele, a mãe. O Bruno tinha nascido na Suíça. O pai dele era suíço, a mãe brasileira, e ele tinha algo que os outros não tinham, ele aceitava mais o contato físico, ele aceitava a afetividade, né, o abraço. Então era uma criança que você conseguia se aproximar dentro da diferenciando dos outros, né. O importante, né, de todo o trabalho, de toda a interação que nós tivemos com o Bruno é a mãe. A mãe foi uma pessoa muito participativa desde o início. O pai dele havia, assim, vindo com alguns recursos e queria investir, né, fazer alguma coisa aqui na cidade. E naquela época ele tentou montar uma lojinha de artigos do Paraguai. Primeira vez que ele foi lá, os caras trapacearam. E a mulher dele pegou e falou assim, não, na próxima vez eu vou fazer a compra. E você fica com o Bruno. Ela fez as compras, voltou, chegou na casa, a casa estava toda escura, sem nenhuma iluminação. Ela tocou a campainha não atendeu. E nesse momento ela subiu em cima do muro, assim, ela viu a luz da geladeira assim aberta e ela viu o Bruno, né? Ela entrou em desespero, né? Com o Bruno com 6 anos de idade. O marido já havia falecido, ele estava deitado e acho que no momento de medo, de dor, ele pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e segurou no peito, né? Foi um ataque cardíaco fulminante, né, que ele teve. E o Bruno ficou, ele sempre gostou de revistinhas, de bizinhos dele, ele passou todos esses 2 dias, 2 noites, um dia, né, inteiro, ele ficou ali. Aí ela veio a falecer. Ela tinha 2 filhos do primeiro relacionamento dela, né, quando ela foi para a Suíça e deixou esses 2 filhos. A Lume criou uma estrutura, ele é a única pessoa que ele fica aqui das 8
às 5h30, né? A própria Cida Kozuki chega à tarde, ela manda frutas que ela manda para o Fábio, ela manda igualmente para ele. Hoje na minha casa ele já faz parte da minha família. O Bruno mora aqui perto, por que não? Nós procuramos organizar ele para que ele possa vir para a escola, ir para a escola, voltar para casa sozinho, né? E eu me lembro que eu falei, né? É algo que está até hoje, né? Não para conversar, que ele era muito falador, não é para conversar com ninguém no caminho, hein, Bruno? Não fala com ninguém no caminho, hein? Se alguém parasse ele no caminho, ele falava assim, tio João falou para não conversar com ninguém. Né? O Bruno Chantareto, ele é o nosso, assim, eu vou te falar, é a nossa grande pérola, corpo da mãe dele. A Cida, antes de falecer, ela tinha verdadeira paixão por a Lumen, porque ela dizia que através do trabalho feito na Lumen, ela tinha ganhado o filho dela. Ela tinha resgatado o filho dela de um mundo que ela não conseguia chegar. De quando começou, né? Eu nunca imaginei que a gente chegaria tanto. Eu fico muito orgulhosa, né, de ter feito parte assim da fundação da Lumen. Então, como se diz, eu sinto orgulhosa assim de ver onde ela chegou, com tantas crianças, tantos profissionais. E ser reconhecido assim na cidade, a gente ficou orgulhosa. A Gabriele, quando chegou aqui, não fazia nada e hoje praticamente faz tudo. Então, eu agradeço aos profissionais da Lumen. E a Lumen tem sido muito bom para o meu filho, para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque se não tivesse a Lumen, a gente não saberia onde levar nossas crianças. E a Lumen, ela representa uma família para mim. Vou usar a palavra Porto Seguro porque aqui é um Porto Seguro pra gente. É como se é uma mãe. Fala que a Lumen é maravilhosa. Pra gente é tudo. Então é por isso que há 17 anos eu estou aqui nesse sonho, nesse projeto da Lumen em levar uma qualidade educacional e terapêutica para os nossos atendidos. Não me vejo assim em outro lugar que não seja a Lumen. Eu resumo tudo isso a respeito, né? A respeito que eu tenho pela instituição, a respeito que eu tenho pelas crianças, a respeito que eu tenho pelo trabalho, pelas famílias. É na persistência, é na participação dos pais, é na participação de toda a equipe, é na colaboração. Então, assim, cada vez mais a gente aprende que um trabalho não se desenvolve com o individualismo, e sim com o conjunto. Isso é a Lumen, é um trabalho em conjunto. Que a gente possa oferecer algo melhor para a sociedade, que a gente possa oferecer para essas crianças, para essas famílias, algo melhor. A Lumen, eu acho que ela é uma satisfação profissional e pessoal e uma lição de vida para nós e assim por causa dessas mães e dessas crianças. Eu aprendi com a Lumen a respeitar o outro e a dar valor a coisas pequenas, a conquistas pequenas, a habilidades que muitas vezes muitas pessoas não valorizam. É uma entidade que, para mim, ela está dentro do meu coração. Digo para você, até sem explicação. É uma entidade que eu gosto. A Lumen assim,
foi uma porta assim que se abriu, né? Que me mostra que é possível você ser igual, mesmo você sendo diferente, né? Mesmo que você seja diferente pro padrão da sociedade. Então, mesmo assim, você, né, continua sendo igual. E a Lumen, ela abre isso pra gente, né? Que mesmo com limitações, nada te limita. Eu cresci junto com a Lumen, eu cresci profissionalmente com a Lumen, juntamente com a Lumen. Porque eu aprendi nos livros muita coisa, eu aprendi muita teoria, mas o que eu aprendi na prática aqui na Lumen, não há academia, não há faculdade, não há livro que ensine o respeito ao ser humano. Eu aprendi respeito. Ter amigos é doar-se sem ter medo. No nosso mundo é possível acontecer. De coração aberto você vai ver. Lumen, amor de mãos dadas, sem reservas e alegrias. Juntos pela amizade, acreditando de verdade. Pela amizade, no carinho e no conjunto pra manter a união. A Lumen vem aqui pra mostrar que o meu sim sempre será bem mais forte que o não. Lumen, amor de mãos dadas, sem reservas e alegrias. Juntos pela amizade, acreditando de verdade. No mundo justo e mais feliz, colorido de alegria. Na fé de sermos sempre muita luz pra sua família. Lumen, amor de mãos dadas, sem reservas e alegrias. Juntos pela amizade, acreditando de verdade. No mundo justo e mais feliz, colorido de alegria. Na fé de sermos sempre muita luz pra sua família. Lumen, amor de mãos dadas, sem reservas e alegrias. Juntos pela amizade, acreditando de verdade. No mundo justo e mais feliz, colorido de alegria. Na fé de sermos sempre muita luz pra sua família. Lumen, amor de mãos dadas, sem reservas e alegrias. Juntos pela amizade, acreditando de verdade. No mundo justo e mais feliz, colorido de alegria. Na fé de sermos sempre muita luz pra sua família. La la la